Nós vamos ouvir uma palavra aqui, muito importante, que é um salmo muito conhecido, irmão. Aliás, é um dos salmos mais conhecidos na Bíblia. O pessoal usa muito ele. Às vezes, quando as pessoas estão fazendo velório, o pessoal lê muito esse salmo. A pessoa costuma recitar antes de dormir, porque diz que ajuda no sono. É um salmo muito conhecido. E esse salmo, ele nos fala para nós de algo que Deus é para nós. Porque Deus na Bíblia, ele é conhecido como, das maneiras de falar de Deus, que ele é como a águia, né? É como a galinha também, que coloca os filhinhos debaixo das suas asas, os pintinhos, né? Debaixo das suas asas. Mas a maneira que Deus é mais conhecido, apesar de também ser conhecido como águia, ser conhecido como a galinha que arrebanha assim seus pintinhos debaixo das suas asas, mas a maneira que foi mais retratada em toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, é na figura do pastor das ovelhas. Ele é tratado também como a galinha que coloca os pintinhos ali protegendo, né? Como também a águia, mas como pastor, são em várias vezes, inclusive no Velho Testamento, inclusive no Novo Testamento. E ele é o nosso pastor. E como o nosso pastor, nós devemos crer que somos as suas ovelhas. Então vamos estudar aqui o Salmo 23 um pouquinho. E vamos ver a revelação que ele traz para nós, para a nova aliança, né? Para a nossa caminhada cristã da nova e eterna aliança. Você sabe que o Salmo, ele foi escrito por Davi, lá na velha aliança, mas que nós temos coisas dele que nós carregamos ainda aqui para a nova e eterna aliança. E vamos ver algumas coisas. Vamos começar aqui, bem no princípiozinho, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom, preste atenção, irmãos. Primeira coisa aqui, se a gente lê e ouve, né, muito rápido isso pode até nos roubar. Isso pode roubar muitas bênçãos de nós. Até quando a gente lê antes de dormir, ou lê para alguém: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente canta também: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Por quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Paremos aqui. Se a gente cantar isso, ou se falar isso, ou se ler isso muito rapidamente, a gente vai perder, vai ser roubado, irmãos. E o diabo e a carne quer que a gente seja roubado desse relacionamento que existe entre o pastor e as suas ovelhas. Se a gente ler rapidamente, ou citar rapidamente, ou cantar rapidamente, a gente pode perder a essência do que é isso aqui. E a gente não pode se deixar ser roubado pelo diabo, ou pela nossa carne, né, ou pelo acaso, do que isso está dizendo. Isso está mostrando o relacionamento entre Deus e nós que somos as suas ovelhas. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Quem é que ajuda? É a ovelha que ajuda o pastor, ou é o pastor que ajuda a ovelha? Quem é que protege? É a ovelha que protege o pastor, ou é o pastor que protege a ovelha? Se é o pastor que protege a ovelha, por que você está com medo? Se o Senhor é o seu pastor, e a relação de pastor e ovelha é o pastor suprir, cuidar, proteger do lobo devorador, proteger da fome, proteger, dar comida no momento certo, levar para beber a água no momento certo, deitar nos verdes pastos. Se é a função do pastor, e você está dizendo, e o Salmo está dizendo que ele é o seu pastor, por que você está com medo? Por que nós estamos com medo? Amém, irmãos? Isso aqui não pode nos roubar. Se nós lermos rápido, nós vamos perder o melhor. O Senhor é o nosso pastor, é Ele quem cuida de nós, e nós devemos descansar nesse cuidado.
Se você ler rápido, se você citar rápido, se você cantar rápido isso, você vai perder o relacionamento que Deus está dizendo. Eu sou o pastor, vocês são minhas ovelhas, é a minha obrigação, eu só me sinto bem se eu cuidar de vocês. Não é vocês que vão cuidar de vocês, porque a ovelha não cuida de si. A ovelha, ela é guiada, cuidada pelo pastor. Amém, igreja? E nós não podemos perder essa essência. Ele é o seu pastor, ele vai cuidar de você. Está enfrentando um lobo devorador? Ovelha não enfrenta lobo devorador. É o pastor que vai cuidar, proteger com o seu cuidado, com seus cuidados, com o seu cajado. É ele quem vai cuidar. E você precisa estar apta para confiar e descansar no cuidado do pastor. Amém, irmãos? Dá para entender, sim ou não? A gente não pode ler isso muito rápido. Senão a gente lê rápido. Se é o meu pastor e nada me faltará. E a pessoa está com medo de vai faltar. Você está sem fé. Se você está dizendo que ele é o seu pastor e que nada lhe faltará, você tem que descansar. Porque a função do pastor é cuidar das ovelhas, e não a ovelha cuidar do pastor. É ele que vai cuidar de você. E ele vai, irmãos. Tudo é possível para aquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. O menor sintoma de medo, de preocupação nossa, estamos duvidando do cuidado do pastor, do relacionamento que ele tem conosco e que nós devemos confiar que ele tem. Ele tem cuidado conosco. Nós somos ovelhas do seu aprisco. Onde nós estamos aqui agora? Quantas pessoas estão aí já na praia? Outros se preparando para ir. Outras, não é errado ir para a praia. Você pode ir para a praia, mas à noite você vem para a igreja, domingo você vai para a igreja. Não é errado ir para a praia. Você tem que descansar mesmo. Você não pode ser uma pessoa que só vive de segunda a domingo trabalhando, pensando em produzir. Você tem que descansar. Você, sua família, tem que descansar, fazer relaxamento mental. Amém? Convivência. É muito importante isso. Mas não, vocês estão aqui domingo de manhã, primeiro culto. Olha as ovelhinhas, buscando ouvir a voz do pastor, buscando adorar o pastor. Ele vai cuidar de você. Mas na prática, você precisa descansar mais e aceitar pela fé os cuidados, o suprimento das suas necessidades. Não ficar desesperado. Vai dar certo, irmão. O plano do homem parece que deu errado. Não é porque Deus está vendo lá na frente. Aí vem quando a gente ora, a gente tem que orar assim: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, o que aconteceu, mas eu sei que o Senhor já está lá no futuro esperando. Se o presente não saiu como eu queria, não foi de acordo com os meus planos, é porque o Senhor tem planos maiores. O Senhor já chegou lá no futuro. Porque Deus, irmãos, Ele está fora do tempo. Porque Deus não é como nós. Nós estávamos conversando com a minha esposa hoje, a vereadora Kátia, que muitos amigos nossos, a gente viu com cabelinho pretinho, hoje está com cabelinho branco, casalzinho novo. Ontem estava a pastora, a mulher do pastor Cleves, né? A gente conheceu mais jovenzinha, quando a gente estava começando na igreja, estava fazendo a reunião de mulheres lá, né? Eu vi o marido dela, ela nem filhos tinha ainda, já tem 3, né? Já se passaram 20, 30, 27, 30 anos, né? Então o pessoal vai amadurecendo, né? Vai ficando mais velho. Já tem pastores, amigos nossos, nós vimos novinho, né? Uns já foram até para o céu, outros estão aí já cabelinho branco, como nós também. Quer dizer, a gente está vendo a vida passar, mas nós estamos dentro de um tempo que Deus criou esse tempo. Mas Deus, irmãos, Ele está fora do tempo, porque é Ele que criou o tempo. Amém? Por exemplo, a cruz do Calvário. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, ali está dentro de um tempo. Mas Deus que criou, e o resultado da cruz do Calvário está fora do tempo. Jesus morreu há 2000 anos atrás, e ali na cruz Ele carregou as nossas dores, doenças, nossos enfermidades, todos os nossos pecados. O preço dos nossos pecados, pecado que você não tinha nem nascido. Mas porque a cruz está fora do tempo, Deus, através de Jesus, pagou o preço dos seus pecados lá. Foi lá 2000 anos atrás que Deus pagou o preço dos seus pecados. Você vai para o céu por causa daquele ato de justiça que Deus fez através de Jesus, lá atrás, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Ele pagou o preço dos seus pecados. Se você aceitar isso hoje, aquilo que aconteceu lá, pagou o preço dos seus pecados. Se a pessoa não aceitar Jesus como seu Salvador, e não crer que Ele foi perdoado, e o preço dos seus pecados foi pago lá na cruz, ele vai morrer e vai para o inferno.
Mas se ele aceitar, ainda que aquilo aconteceu há 2000 anos atrás, porque a cruz está fora do tempo, Jesus morreu pelos nossos pecados e pelos pecados daqueles que nem tinham nascido ainda, aliás, que já tinham até morrido, tanto que Jesus foi lá no inferno para pregar lá aos espíritos cativos, né? Que ele veio dar libertação, salvação. A Bíblia diz que ele foi lá no inferno e pregou aos espíritos presos de prisão. O que é que ele foi fazer lá? Ora, pregação. Qual é o motivo da pregação? É de salvação, né? De cura, de libertação. E ele foi lá, e a Bíblia diz que ele pregou aos espíritos cativos. Ele estava cuidando daquelas ovelhinhas que não tinham ainda, já tinham nascido e morrido. Ele foi lá cuidar daquelas ovelhinhas. E depois estava cuidando de nós também na cruz. A cruz está fora do tempo, porque Deus está fora do tempo. Amém? Então, a gente tem que crer que Deus, que é o nosso pastor, Ele já perdoou os nossos pecados e Ele cuidará de tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida e com a nossa família. A gente precisa descansar. Se Ele é o nosso pastor, Ele está lá no futuro, cuidando de tudo. O plano não deu certo hoje, é porque Ele tem um plano melhor que está lá esperando lá. Amém? Não saiu como eu queria, fica tranquilo. Deus sabia de tudo isso. Ele é o seu pastor, você é ovelha dele. Ele está cuidando de você. E Ele já está lá, lhe esperando, de braços abertos, com algo infinitamente maior. E quando chegar lá no futuro, você vai olhar para trás e vai dizer: puxa, eu não sabia. Deu tudo certo. Amém, irmãos? Me lembrei de um caso aqui que passou na minha cabeça muito rápido, pode ser o Espírito Santo, né? De Jacó. Jacó, venderam o filho dele José, levaram lá para a prisão, para o Egito. E ele ficou muito triste, não sabia que tinha vendido o filho dele, pensou até que tinha morrido. Os irmãos tinham jogado numa masmorra lá, numa cova, tinha matado um cabrito lá e tirou as roupas do irmão, tudo com inveja, né? Tirou aquelas roupas de José, melou no sangue e disse: olha, algum animal brabo comeu seu filho. Vai encontrar uma roupa dele cheia de sangue. E José ficou muito triste com aquilo. Poxa, qual pai não ficaria, qual mãe não ficaria? E passaram-se 13 anos. José era um homem de Deus. José tinha sonhado sonhos, que um dia toda a família, todo mundo ia se curvar diante dele, mas ele nem sabia o que era aquilo. Os irmãos ficaram todos invejosos dele, invejados dele, e fizeram isso com ele. E Jacó estava muito triste mesmo. Passados 13 anos, o filho dele lá no Egito virou governador do Egito, porque ele era fiel a Deus. Deus tinha sonhos e planos com José. Virou governador. Aqui onde ele estava, houve uma fome, uma seca tremenda, todo mundo morrendo de fome, e ele não sabia, só sabia que ele estava sem o filho dele há 13 anos, mas Deus estava fora do tempo. Deus já estava lá 13 anos atrás. Levaram Jacó lá para o Egito. Quando ele chegou lá, irmãos, o que aconteceu? Ele abraçou o filho dele. Ele viu o filho dele coroado, governador da maior nação daquela época. Mas há 13 anos atrás ele não entendia nada. Como que aconteceu? Levaram meu filho, perdi meu filho, o que é que vai acontecer comigo agora? Deus tinha preparado algo maior. Quando ele chegou lá, ele viu o filho dele, toda a família dele teve que se dobrar a José, né? Fazendo aquilo que, cumprindo o sonho de José que Deus deu a José. Deus vai cumprir aquele sonho que Ele deu a você, viu? Pode demorar um pouco, é porque Deus deu. Porque a gente tem pressa, irmão, mas Deus não tem pressa não. Já notou isso? A gente tem pressa. Deus promete algo, Ele fala, a fé vem pelo coração, pelo ouvir da palavra ao nosso coração, e a gente toma posse daquela bênção, só que Deus não diz o prazo. Deus só diz que vai dar, não é? Deus promete a salvação, a prosperidade, aquela bênção, e a gente se alegra e a gente pensa que é para a semana que vem, que é dentro do mês, né? A gente tem pressa, mas Deus não. Deus só dá a bênção no momento certo. A gente quer saber, quando Ele dá aquela bênção, quantas promessas Deus me fez, né? E eu ficava feliz da vida e saía cantando e tal, e passava um mês, 2, 3, um ano, e aquilo não tinha acontecido ainda. Digo, meu Deus, mas Deus não falou comigo. E só foi acontecer 10, 15 anos depois, até 20 anos depois, né? Mas você tem que confiar, porque Deus, quando Ele dá o sonho, Ele vai com José, foi a mesma coisa. Você vai um dia, as pessoas vão se dobrar diante de você. Ele contou para a mãe dele, contou para o Jacó, contou para os irmãos, o pessoal, você está ficando biruta. Passou 13 anos, estava ele lá governador, todo mundo, ó, se dobrando diante dele, porque ele era o governador. E o pai, que não entendia nada, não saiu como eu queria que meu filho estivesse ali em segurança. Meu filho morreu, sei lá, um animal matou ele, trouxeram as roupinhas dele, tudo melado de sangue. Ele não sabia nada.
né? Aí levaram ele para o Egito, e ele sem saber de nada, e o coração dele bem pequenininho, porque levaram o outro filho dele, o Benjamim, o mais novo, quer dizer, já perdi meu filho José, já tem 2 presos lá, e agora levaram também, prenderam lá o Benjamim. E aí, quando ele estava indo para lá, o coração dele apertado, e Deus, calma, você não sabe por que aconteceu isso, mas você vai ter uma alegria muito grande que eu preparei para você. Ele não sabia, irmão, nós não sabemos por que alguma coisa acontece, mas Deus está fora do tempo, Ele já está lá no futuro, nos aguardando, com aquela vitória muito grande, porque Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. É Ele quem cuida de nós, nós somos suas ovelhas. Nós não entendemos, não devemos entender o percurso, só devemos entender o que Deus fala conosco. O que Ele fala, Ele vai cumprir. Mas está demorando, Deus vai cumprir. Amém? Deus vai cumprir. O que Ele prometeu a Moisés, Ele cumpriu. Passou muitos anos, mas Ele cumpriu. O que Ele prometeu a Abraão, cumpriu. O que Ele prometeu a José, cumpriu. O que Ele prometeu a mim, cumpriu. O que Ele promete a você, Ele vai cumprir também, em nome de Jesus. Deus é especialista em cumprir boas promessas. A Bíblia diz, o Josué falou, que nenhuma das suas boas promessas ficaram sem serem cumpridas. Amém? Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Ponto. Ponto final. Nada. Não vai faltar nada. Não é que algumas coisas podem faltar, não vai faltar saúde, não vai faltar prosperidade, dinheiro, não vai faltar. Você é o meu pastor, não vai faltar nada. Salvação da sua família, nada. O Senhor é meu pastor, e nada é ponto, meu irmão, nada é ponto, não vai faltar nada. Ele é o seu pastor, e você é a ovelha dele, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não vai faltar saúde, não vai faltar nada. Nada é nada. Não tem conversinha, não tem nada, não tem vírgula ali. Não vai faltar nada. Nada lhe faltará. Confia no Senhor. Acredita. Descansa. Não perca o que está dizendo. Como eu falei no princípio, a gente lê muito rápido e perde o melhor. O relacionamento dele como pastor com as suas ovelhas. É um relacionamento que Ele tem conosco. Ele é o nosso Abba, o nosso Pai. Nós somos seus filhos amados. Depender de qualquer pai aqui, qualquer mãe, não faltará nada para os seus filhos. Depender do pastor com as suas ovelhas, não vai faltar nada. Ponto. Nada me faltará. Você precisa de vitória? Não vai faltar. Vai acontecer em nome de Jesus. Precisa de bênção? Vai acontecer. Cura? Vai acontecer em nome de Jesus. Descansa no Senhor, confia, Ele é o teu pastor. Ele é o teu pastor, você é ovelha. Mostra para Ele que você acredita nele. Amém, irmãos? Não vai faltar. E é essa fé que Deus quer que a gente tenha, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você lê muito rápido, você perde o melhor. Você perde. E outra coisa, quando você começa a vislumbrar esse relacionamento do pastor com as ovelhas, você não precisa nem se preocupar com fé. Não precisa nem se preocupar com fé, porque a fé brota. Quando você entende que Ele é o seu pastor e que Ele vai cuidar de você como ovelha, você nem precisa se preocupar com fé. Por quê? Porque você vai entender o relacionamento do pastor com a ovelha é isso. É um cuidado, é uma proteção. Você vai se sentir protegido. Você vai se sentir protegido. Você vai se sentir cuidado. Por quê? Porque Ele é o seu pastor e você é ovelha. Quando você entende ser ovelha e que Ele é o pastor, você descansa nisso. Amém? Quando você medita nisso aí, você pode descansar. Mas se você ler rápido, você vai achar um trecho bonito da Bíblia, vai colocar na sua geladeira, no seu carro, mas você vai perder a essência daquilo. A essência é que você tem um Deus poderoso, amoroso, e que você é ovelha do seu aprisco, e que Ele cuida, Ele supre. Se você andar por aí, eu já andei em alguns lugares, a gente vê um monte de ovelhas, você sabe que ali tem um pastor. As ovelhas não podem ficar sozinhas. Elas têm que ter um pastor para guiá-las. Elas não são como as cabras, que andam nos montes, que sobem os montes, às vezes cai de lá, né? As cabras acham que as ovelhas são burrinhas, mas não são, elas são cuidadas. Eu até prefiro ser uma ovelha do que ser uma cabra. A cabra, eles não obedecem, eles estão sozinhos. Você vê cabra por aí, mas a ovelha não. A ovelha está sempre em rebanho, está sempre sendo cuidada. Aonde você vê um rebanho de ovelha, você sabe que ali tem um pastor.
Você sabe que ali tem um pastor. Ali tem um pastor cuidando, porque elas não se cuidam sozinhas. Assim somos nós, irmãos. Devemos meditar o que é Deus para nós. Ele é o meu pastor, vai me ajudar todos os dias, vai suprir minhas necessidades. Por mais que eu não entenda, algumas coisas acontecem, mas Ele vai cuidar. Ele vai pegar aquele limão azedo e transformar em uma grande limonada, para a gente saborear. Ah, mas é muito amargo, eu não entendi porque isso aconteceu. É um limão. Deus vai transformar em uma limonada, porque Ele é o seu pastor. Amém? Ele vai cuidar de você, de uma maneira ou outra. Ele vai cuidar, irmãos. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor. Eu sou ovelhinha do seu pasto. Amém? Vamos, e ponto final. Nada me faltará. Não vai faltar nada. Ponto final. Amém? Não vai faltar. Vamos continuar aqui. Deitar me faz, o pastor me faz deitar em pastos. Oh glória. Irmãos, é deitado. Ó, pastos. Pasto significa, você lembra de verde, significa de prosperidade. Você vê um pasto amarelo, você sabe que aquilo ali está ruim. Mas quando está todo verdinho, tá bom. Tem prosperidade ali. Amém? Tem favor ali. Então Deus nos faz deitar em pastos. Primeiro que eu tenho que fazer, irmão, para receber de Deus, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. É deitar. O que te lembra deitar? Deitar significa o que, ó? Descansar. Amém? Ele quer que você descanse. Para você receber a prosperidade, para receber a cura, você precisa descansar. Descansar no Senhor. Você não pode vir oprimido, angustiado, temeroso. Você tem que descansar. Por que você descansa? A ovelha descansa. Por quê? Porque a ovelha, ela confia no seu pastor. A ovelha, ela é guiada. E por isso ela descansa, ela deita. Ela tem condições de deitar, de descansar. Por quê? Porque ela sabe que ela tem um pastor capaz, apto, idôneo, poderoso para guiá-la, inteligente, sábio. Ela sabe que o pastor sabe o caminho certo. Ela sabe, já viu o pastor lutando contra os lobos que tentavam devorá-la. Então ela descansa, ela deita. E quando ela deita, o pastor pode ser o seu pastor. Quando você descansa no Senhor, Deus trabalha por você. Deus cuida. Mas se você não está deitando, descansando, você está oprimido, preocupado, ansioso, a Bíblia diz: não andeis ansioso por coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo que você precisa. Ou eu posso dizer, o seu pastor sabe de tudo que sua ovelhinha precisa. Amém? Então descansa, aprenda a descansar, deitar em verdes pastos. Para você comer dos verdes pastos, você precisa aprender a confiar em Deus e não desconfiar de Deus. Deitar, deita, deixa Deus operar. Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor. Ele vai cuidar. Eu não tenho como cuidar de mim, irmãos. Por mais que eu tente, é Deus quem vai cuidar de mim. Por mais que eu acho que eu seja inteligente, sábio, trabalhador, é Deus quem vai na frente. É Deus quem sabe os buracos, os perigos do caminho. É Ele quem vai me livrar do lobo devorador. É Ele que vai suprir minha necessidade. É Ele que alimenta os pássaros. É Ele que veste ali as árvores, né? As plantas. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem vai suprir nossa necessidade. Mas para isso eu preciso ter fé, deitar, descansar. Por não descansar, muitos já morreram do coração. Ficar oprimido, preocupado, ansioso, né? Fazendo conta, meu Deus, que vai ser esse mês? Esse mês vai ser uma bênção, irmãos. Esse mês, mas eu não consigo. Deus é quem vai conseguir para você. Ele é seu pastor, você é ovelha. Não perca o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, não vai faltar nada. É um ponto que tem ali. Nada, é uma afirmação, é uma garantia. Nada me faltará, não vai faltar. Pode até parecer que vai faltar, mas nada vai me faltar. Não use o seu poder, use o poder de Deus. Não confie em você, confia no Senhor. Tem um provérbio, se eu não me engano, é provérbio 4:20. Eu já li ele há muito tempo, sinceramente agora eu não lembro, nunca mais eu li. Mas que fala isso, né? Confia no Senhor. Eu vou tentar achar aqui, só para me ler ele, que eu acho que é importante, apesar que eu não tinha
Provérbios 4, 20 ao 23. Aqui, o 20, diz aqui, 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, o Senhor meu pastor e nada me faltará. As minhas razões inclina os teus ouvidos, não as deixe apartar dos seus olhos. Não lê rápido não. Guarda no meio do teu coração, porque essas palavras são vida para os que a acham, e saúde para todo o seu corpo. Oh, glória a Deus. Mas tem um versículo que ainda não seria esse, né? Aí diz, sobretudo deve guardar do teu coração, porque dele procede as saídas da vida, devido às tortuosas da boca, e alonga a ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente para ti. Pondera as veredas dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não decline nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Amém. Vamos parar por aqui, já deu. Mas seria mais ou menos isso aqui, né, que Deus está falando. Mas tem um outro versículo que fala assim, não te estribe no teu próprio entendimento. Não confia no teu entendimento, na tua inteligência, na tua sabedoria. Confia nas promessas de Deus. E Ele está garantindo, o Senhor é o teu pastor. Meu pastor ali, ele aprendeu ali, pegou ali. Que é, pastor? 23:5. Deixa eu ler aqui. Provérbios 3:5. Aí o pastor aí foi mais rápido que eu aqui, é isso aí, confia no Senhor de todo o teu coração. E o que é que o Senhor está dizendo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ponto. Aí ele diz, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não vá pelo caminho do teu entendimento, não. Eu estou vendo que não vai ser bom. Deus já está lá no futuro, lhe aguardando que vai ser ótimo. O que Deus falou vai acontecer. Deus deu um sonho a José, eles vão se inclinar. Parecia que nunca isso ia acontecer, foi preso, não sei o que. José podia olhar para ele e dizer, Senhor, eu tive um sonho, o Senhor falou comigo, mas não aconteceu ainda. Mas 13 anos depois aconteceu. Mesma coisa Davi foi ungido como rei. Daqui a pouco Davi está sendo perseguido pelo rei. Davi está dentro de uma caverna, se escondendo com medo do rei e dos seus soldados. E Davi poderia olhar para ele e dizer, Senhor, cadê a tua promessa que eu ia ser rei? Que eu ia reinar? Fui até ungido por Jessé e tal. Deus diz, calma, não te estribe no teu próprio entendimento. Não fica olhando para as circunstâncias, não. Eu prometo, eu dou a fé, eu dou a direção. Eu só não dou a data. Eu só não digo quando. Eu não tenho pressa. Mas no momento certo, a bênção vai chegar. Saul morreu, colocaram Davi como rei. E aí Davi poderia sentar no trono e dizer, puxa, tudo que Deus me prometeu aconteceu. José poderia como governador, puxa, tudo que Deus colocou como sonho aconteceu. E assim é com todos nós, irmãos. Não te estribe no teu próprio entendimento. Ele é o teu pastor e nada te falta. Não vai faltar. O diabo quer que você olhe para o lado, para a esquerda, para a direita, mas a Bíblia diz, olha para o Senhor. Aí ele diz a promessa, eu vou terminar lendo o que o pastor me deu ali, o versículo, o 26, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está meio torta assim? A vida de José estava torta, lá preso como um prisioneiro. A de Davi estava torta, fugindo do rei Saul nas cavernas. Mas Deus endireitou a de José, endireitou a de Davi, endireitará todas os nossos caminhos também. Porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é o nosso pastor. Você é a ovelhinha do Senhor, amém? Você é a ovelha de Deus, você é a ovelha do seu aprisco. Você está aqui, onde você está? Você poderia estar em casa, fazendo comida, poderia estar na praia, poderia estar, sei lá, num batizado de sobrinho, de um alguém, mas você está na casa de Deus. Você é a ovelha do seu aprisco, Ele cuida das suas ovelhas. Quando Ele falou para Pedro, Pedro, você me ama? Amo o Senhor, mais do que todos. Então, alimenta as minhas ovelhas. É o que eu estou tentando fazer para você aqui, alimentar. Ele não mandou bater nas ovelhas, bate nas ovelhas, dá surra nas ovelhas, faz elas sofrer, condena as ovelhas. Não, alimenta, cuida das minhas ovelhas. Eu estou tentando cuidar das ovelhinhas dele aqui, alimentando as ovelhas com um alimento de amor, de fé, de descanso. Ele está dizendo, eu amo você e vou cuidar de você. Você não entende hoje o presente, mas eu já estou lá no futuro lhe aguardando com grandes bênçãos, amém? Aquilo que parece impossível, vai ser possível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para mim, para você não, para José não, para Davi não, para Abraão não, para Moisés não,
Mas para Deus tudo foi possível, ainda continua sendo. Amém, irmãos? Tem que confiar. E eu vou finalizar, porque o tempo já correu também, o Salmo 23. Vou finalizar aqui. Ele faz de você deitar, você precisa deitar, descansar, confiar. Lhe guia mansamente as águas tranquilas. Aqui é importante, irmãos, só pra você entender, quando seu coração trancar para alguma coisa, para algum contrato, para algum trabalho, não vá não. O coração tem que estar livre. Deus nos guia pelas águas tranquilas. Olha, pense que se você não fizer isso, você vai se arrepender muito. Quando seu coração trancar para fazer uma coisa, não vá. Deus lhe guia pelas águas tranquilas. Uma vez eu fui fazer um negócio com uma pessoa, mas meu coração trancou, mas eu queria tanto fazer, eu achava que eu precisava tanto, Deus sabia que eu não precisava, mas eu achava que eu precisava tanto, meu coração trancou tanto para aquela pessoa, mas trancou tanto, e mesmo assim eu passei por cima dessas águas tranquilas, e fiz. Pense no arrependimento, irmão, de chorar mesmo, de arrependimento mesmo. Pense tanto problema que eu tive com aquilo ali, que eu me arrependo até hoje, né? Deus lhe guia pelas águas tranquilas. Seu coração trancou para fazer uma coisa, Deus não está aí, Deus está dizendo, não vai não. É quando tiver tudo aberto, é quando tiver tudo na paz. Ele é a nossa paz. O crente tem que virar em paz, tem que andar em paz. Se está fora da paz, é porque Deus está guiando ele ali, não vai não. As águas têm que estar tranquilas, amém? O coração tem que estar aberto. Trancou para fazer um negócio, trancou para aquilo ali, Deus está dizendo, não vai. Se eu quisesse que fosse, eu deixaria tudo aberto. Ele lhe guia, o Espírito Santo lhe guia, é pelas águas tranquilas, é pela fé, amém? E aí vamos finalizar aqui, para a gente poder orar. 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. A justiça é um dom, é um presente que Deus te deu, não é uma obra que você faz por amor do seu nome. Você foi justificado, Deus te deu a justiça, você é justo por causa da obediência de Cristo, assuma isso em nome de Jesus. Aí diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Ainda que eu andasse, né? Você vê que sempre ali, se você ler até o versículo 3, o Davi está falando com Deus. O Senhor refrigera a minha alma, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me faz deitar em vez de espaço, tudo é Deus. Agora ele está tomando uma atitude dele mesmo, acontece conosco, né? Como aconteceu que eu te falei há pouco. Agora já é diferente, o 4. Ainda que eu andasse, é uma atitude que o crente toma, que a ovelha toma, né? A ovelha às vezes quer fazer uma coisa que ela não foi autorizada pelo pastor. Ainda que eu andasse, ela saiu do aprisco e foi andar sozinha, ela não pediu autorização do pastor, ela saiu. Graças a Deus, irmãos, que Deus não é como alguns, sabe? Jesus retrata o pastor da seguinte maneira, quando uma ovelha se desgarra, o que é que ele faz? Ele não diz assim, eu tinha 100 ovelhas, saiu uma, eu ainda tenho 99, tá tudo bem. Ele não faz isso não, ele é diferente o pastor, ele deixa as 99 e vai buscar aquela ovelhinha desgarrada, coloca no ombro e traz, amém? Tem pastor que é assim, né? Eu tenho 99, só tem uma que foi embora, eu vou cuidar das 99. Ele não, ele guarda essa insegurança e vai atrás, ele é o pastor, bom pastor, né? E vai atrás daquela única, coloca ela no ombro, traz em segurança, né? E traz para o rebanho. E a Bíblia diz que ele ainda faz uma grande festa, né? Para a pessoa não se sentir acusada, né? Você lembra do filho pródigo, né? Quando o filho voltou, o pai mandou botar um anel no dedo, uma roupa nova, fez uma grande festa. Graças a Deus que antes do pai encontrar o filho não se encontrou com o irmão mais velho. O irmão mais velho ia descer a madeira nele, talvez ele nem voltasse para casa, né? Cuidado para você não ser o irmão mais velho. Chegar alguém que sofreu, que saiu do aprisco, foi para o mundo, e às vezes acontece quando essa pessoa volta, irmão, está cheio de irmão mais velho na igreja batendo. Você é um desgraçado, você é uma ovelha desgarrada, você não merecia, você tem que ir para o inferno, você não merece o nosso amor, passando na cara. Não, o pai fez uma grande festa. Jesus também falou que o pastor, quando a ovelhinha volta, ele faz uma grande festa, porque a ovelha estava perdida e voltou para o aprisco, amém? Você não pode ser o filho mais velho, nunca seja o filho mais velho. Deus nos chamou para apacentar, não para bater, para alimentar, não para bater nas ovelhas, amém? Então vamos continuar aqui, pelo vale da sombra da morte. Por que sombra da morte, irmãos? Por que sombra da morte? Por que sombra da morte? Porque a morte hoje para nós, ela só é uma sombra de um pitbull, não morde ninguém, não faz mal a ninguém, amém? O diabo, ele está sem dente, é como a Bíblia diz que o diabo ele anda como leão, ao redor como leão,
bramando para poder tragar alguém. Mas o diabo, a Bíblia diz que ele é como um leão, ele não é um leão, e é uma sombra. O diabo hoje está banguela, irmãos. E o crente tem que ter muito cuidado para não ficar com medo daquilo que o diabo coloca na mente dele, daquelas pressões que coloca, né? Aquele medo que coloca na gente. Você sabe que um leão, você já assistiu aquele Discovery? Você vai ver o leão lá. Você nunca vê um leão, quando ele vai pegar uma presa, sair gritando. Não é assim. Ele vai como, ó? Né? Na pontinha do pé, não é assim? Até que ele pega, né? Você nunca viu um leão vai pegar alguém, faz aquela zoada. Tem crente que vive morrendo de medo com a zoada que o leão está fazendo, mas é tudo mentira, irmãos. A boca do leão está sem dente, não pode nos tragar, é só uma sombra, não pode tragar. A Bíblia diz que a morte já passou para nós. Até quando você morrer, a morte não pegou você. Você vai só fechar os olhos e acordar no paraíso, no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que a morte é uma estação que está lá atrás, nós já passamos dela. Quando nós morremos, a Bíblia diz que nós morremos, aliás, quando Cristo morreu, nós morremos com Cristo. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo. E a Bíblia diz que quando Ele se assentou, nós nos assentamos em Cristo, nós estamos assentados em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Nós estamos assentados nele. A morte, ó, a Bíblia diz que Cristo já não morre mais, assim também nós não morremos mais. A morte já passou. Então, sempre que qualquer tentação vier, qualquer medo vier, é o demônio bramando. Mas é só uma sombra, não pode pegar você, porque é como um leão sem dentadura. Perdi a dentadura, não posso tragar esse crente, mas eu posso assustar, e está cheio de crente assustando. Por isso, com medo, não tenha medo. 365 vezes está escrito na Bíblia: não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Jesus falou para aquele homem que a filhinha tinha morrido, Jairo: não temas, crê somente. Toda vez que ele ia curar alguém, a tua fé te curou. Não temas. 365 vezes na Bíblia, igual aos dias do ano. Durante todo o ano, você tem que saber que você tem um pastor, e ele diz para você: não temas, eu sou seu pastor, nada lhe faltará. Eu cuido de você, eu supro suas necessidades, eu vou te abençoar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 na tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará em tua tenda. Não temas. Amém, irmãos? É só um vale da sombra da morte, irmãos. A Bíblia diz que Deus é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Você está passando por um vale da sombra, não é a morte, é a sombra. A sombra de um leão nunca matou ninguém, a sombra de um pitbull não morde ninguém. É só uma sombra, é o diabo querendo lhe amedrontar, querendo se fazer ter medo de morrer, ter medo de fracassar, ter medo de não ter nada. É só uma sombra, e a sombra não assusta ninguém. Amém? É só uma sombra. Deus estará contigo ali, quando você passar por essa sombra, apenas uma sombra. E vamos finalizar o último versículo agora, para a gente orar. Aleluia, glória a Deus. Prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A mesa, irmãos, perante o inimigo. Isso aqui que Davi escreveu. Davi era daquele tempo. Quando os reis venciam a batalha, ele pegava, eu vou falar rapidamente aqui, porque eu quero o último versículo, é o 6. Eles pegavam os inimigos, o rei vencido o inimigo, e os generais e os capitães, eles amarravam e colocavam em um ambiente, em frente a uma mesa, onde eles comiam maçã, comiam os animais, os leitões, as ovelhas assadas, e eles passavam ali dias e dias sem comer, e é uma maneira de humilhar. Era mais ou menos isso que fazia com os inimigos, né? Comia na presença dos inimigos. Eles tudo amarrado, tudo preso, com muita fome, 3, 4, 5 dias, uma semana sem comer, né? Morrendo de fome, e eles botavam a mesa cheia de muitos alimentos, né? Muitas guloseimas, muitas coisas gostosas, e ele ficava lá, o rei que venceu, com os seus generais e os seus capitães, só se alimentando, comendo na maior tranquilidade, e os inimigos grunhindo, com raiva, com inveja, com fome. Mas é isso. Deus quer que você se alimente na presença dos seus inimigos. Está com depressão? Se alimente da palavra de Deus. A vitória é sua em nome de Jesus. Está enfrentando um problema financeiro? Se alimente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Está passando por algum problema? É na presença daquela ansiedade, daquele inimigo, que você se alimenta das guloseimas que tem aqui na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se alimente, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Fazendo tudo isso, aí o 6, que é o último versículo que eu falei, diz assim, ó: certamente, irmãos, não é erradamente, viu? Não é duvidosamente, talvez,
mente, que não tem essa palavra, mas eu estou inventando. Não é talvez. Não é talvez sim, não é certamente. Diga comigo, certamente. Mais uma vez, certamente. Ou seja, é uma coisa que é verdade, que é real, que vai acontecer. Olha o que diz, certamente, que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, esse livro aqui, o Velho Testamento, a tradução dele, que é do hebraico, que foi escrito do hebraico e foi traduzido para o português, mas essa palavra seguirão, na verdade é como se fosse perseguirão, me caçarão. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus vai caçar você, vai perseguir você e vai caçar você e vai achar você, porque Deus, Ele é especialista em achar, irmãos. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus não vai errar você. Não adianta você se esconder no colinho do papai, no colinho da mamãe, que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus vai achar você, vai caçar e vai achar você. Vai achar você. Não adianta você mergulhar num submarino lá no fundo do oceano. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus vai achar você, vai caçar você, vai perseguir você e vai achar você. Quantos dias da minha vida, pastor? Todos os dias. Você pode se esconder e a bondade de Deus vai dizer: achei você. E você, não vai me esconder, não vai me achar, eu vou me esconder. E daqui a pouco está a misericórdia e a bondade de Deus diz: achei você. A bondade de Deus e a misericórdia são especialistas em achar, irmãos. Não erra nunca. Vai achar você e vai achar você todos os dias da sua vida. Amém, irmãos? É a bondade e a misericórdia do Altíssimo. Ela vai nos caçar, ela vai nos perseguir, e o diabo, querendo ou não, a circunstância querendo ou não, vai achar, nem que seja lá num poço, vai achar o José, nem que seja lá na prisão, vai achar José, e vai tirar ele de lá, e vai fazer governador do Egito. A bondade e a misericórdia de Deus, nem que seja lá naquelas colinas, naquela caverna onde Davi estava escondido lá do rei Saul, mas a bondade de Deus achou Davi, a misericórdia de Deus achou Davi, e fez Davi rei de Israel, e o maior rei que teve Israel até o dia de hoje. E assim é com você, meu irmão, é com você, minha irmã, que tem o Senhor como seu pastor, que é ovelha do seu aprisco. Você é ovelha do aprisco dele, ele é o seu pastor e nada lhe faltará. A bondade dele vai lhe alcançar, vai lhe perseguir, vai lhe caçar, e não adianta se esconder, nem no colinho do papai e da mamãe, vai lhe achar. Quantos dias? Todos os dias da sua vida. Levante a mão e diga: eu sou uma ovelha do Senhor. Não, com fé, eu sou ovelha do Senhor. Diga: Senhor, eu sou tua ovelha. Diga: Senhor, eu sou meu pastor, e nada me faltou, nem vai me faltar. A tua bondade e misericórdia vai me achar, me perseguir, me caçar e me achar todos os dias da minha vida. Aleluia! Aplaude a ele, igreja, aplaude a ele, ovelha. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Amém, irmão.